Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista. Confira no programa de hoje. Programa Tribunal Sem Distância é lançado no município de Bananeiras. O projeto busca aproximar o Poder Judiciário da sociedade civil. Ministra Nancy Andrighi visita mutirão fiscal do Estado realizado na capital paraibana. Veja também, TJPB cedia instalação do Comitê Estadual de Precatórios. Proendividados e Energisa realizam mutirão de conciliação na Praça do Coqueiral, no bairro de Mangabeira. Juízes estaduais debatem a legislação estadual da infância e juventude. Você vai conferir como foi o lançamento do projeto Tribunal Sem Distância, que agora chega à comarca de Monteiro. E você ainda vê nesta edição, o Tribunal de Justiça da Paraíba celebra seus 124 anos. Está começando o Judiciário em Revista. Os desembargadores Fred Coutinho e Oswaldo Trigueiro do Vale Filho proferiram palestras durante o lançamento do programa Tribunal Sem Distância, lançado no município de Bananeiras. Dando início às ações do programa, o presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, esteve em Serraria para inaugurar as novas instalações do Fórum Governador Pedro Moreno Gondim, que passou a contar com um prédio anexo. Funcionam no novo local o cartório, o gabinete, gerências, sala para a defensoria pública, central de mandados, entre outros setores. Para o presidente Marcos Cavalcante, as novas instalações resolveram problemas de infraestrutura que a comarca vinha enfrentando. O Fórum da cidade de Serraria é um fórum muito antigo, construído na década de 1960. Portanto, hoje ele tem algumas dificuldades, como por exemplo, a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Então, neste anexo, para onde ele foi transferido, nós temos acessibilidade, temos mais conforto, temos um espaço bem mais amplo. Mas no antigo prédio continua o Tribunal do Júri e o arquivo. Então, essa ampliação foi um anexo para melhorar as instalações. Já na comarca de Bananeiras, no Fórum Estanislau Pessoa Vasconcelos, o evento foi aberto e reuniu no primeiro dia desembargadores e dirigentes do TJPB, juízes, chefes de cartório e gerentes de fórum de 18 comarcas da região do Brejo Paraibano. As boas-vindas foram dadas pelo juiz-diretor do fórum, Jailson Chizue Suassuna. É mais uma oportunidade que a gente tem de ter um diálogo mais aproximado com a mesa diretora do tribunal. É uma forma de o tribunal trazer para nós que estamos aqui nas comarcas do interior, para que o tribunal conheça as nossas dificuldades, que vivencie o nosso dia a dia. Na ocasião, o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho fez uma explanação sobre a política de priorização do primeiro grau que vem sendo implementada no Judiciário paraibano. A priorização do primeiro grau nada mais é do que o quê? Do que apontar os problemas no Judiciário, levantar a força do primeiro grau, que é ela que está mais próxima da sociedade. Essa é uma feliz iniciativa do presidente, de poder aproximar, o tribunal, o poder judiciário, tanto da sociedade como daqueles que integram essa interiorização. E reforça, fortalece a priorização, porque nós aqui que coordenamos esse setor, trazemos a mensagem do que é a priorização. Abrimos ao diálogo, esperamos sugestões, debatemos os problemas verdadeiros do judiciário. Então achei uma iniciativa muito interessante, positiva. Espero que isso tenha bons frutos para o futuro, especialmente no que diz respeito ao envolvimento das pessoas nessa questão da política de priorização. Também os juízes auxiliares da presidência e diretores do tribunal abordaram assuntos de ordem administrativa, relacionados ao controle interno, tecnologia da informação, entre outros. No segundo dia, o evento contou com a participação de representantes da sociedade civil, como prefeitos, vereadores e líderes religiosos da região, que puderam conhecer o funcionamento da justiça.
O canal de comunicação entre a sociedade e o judiciário foi o tema abordado pelo desembargador Fred Coutinho, que levou ao conhecimento de todos as ações da Ouvidoria Geral de Justiça. Qual a nossa missão? Qual o nosso papel? Aquela fala minha que os senhores ouviram. É abrir as portas do judiciário, abrir as portas do tribunal, trazer o povo, aproximar o povo. E a ouvidoria, neste momento, está praticamente interligada com esse projeto apresentado que hoje aqui se instala em Bananeiras. Para a prefeita do município de Alagoinha, Alcione Maracajá Beltrão, o Tribunal Sem Distância beneficia principalmente os municípios menores. Eu vejo com muita satisfação, com muita alegria e uma grande importância para toda a comunidade, principalmente e especialmente para os pequenos municípios, onde a própria Justiça se preocupa em se integrar e interagir com os pequenos municípios, com a comunidade, com as lideranças, lideranças comunitárias, organizações não governamentais. Já o gestor do município de Solânia, Sebastião Alberto, espera ainda que a iniciativa chegue a outras regiões do estado. Então é muito importante essa harmonia entre os poderes, né? Então, como prefeito, digo isso, mas a sociedade como um todo vê com muito bons olhos essa aproximação. Nós temos o juiz, mas trazer para a nossa região o presidente do tribunal, os desembargadores e podermos conversar, dialogar, isso é importantíssimo. Então, parabéns, presidente, que essa ideia ela possa se estender pelo estado afora, eu tenho certeza que todos irão aplaudir. Ao encerrar o encontro, o presidente Marcos Cavalcante fez uma avaliação positiva do evento e já adiantou o próximo destino do Tribunal Sem Distância. Como é bom aproximar o Poder Judiciário e o Tribunal de Justiça do povo. Esse primeiro encontro aqui em Bananeiras, já estamos vendo um êxito muito grande, onde a administração vem fazer uma prestação de contas diretamente ao juiz, aos servidores e à população em geral. Nós dividimos o estado em 7 regiões. A primeira foi Bananeiras, sediando o Brejo. Estamos realizando hoje esse encontro. O segundo será na região do Cariri, sediado na comarca de Monteiro. Acompanhada do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante, a ministra Nancy Andrighi, corregedora nacional de Justiça, visitou o mutirão fiscal, realizado na capital paraibana, no Espaço Cultural José Lins do Rego. Na ocasião, a ministra registrou que dos 100 milhões de processos em andamento, hoje no país, 51% envolvem ações de execução fiscal. Dos 100 milhões de processos que existem no país em andamento hoje, 51% são ações de execução fiscal. Então, esta mudança de postura que a Corregedoria Nacional está propondo é para que continue num modelo novo de administração, porque é absolutamente impossível, com os métodos antigos, colocar em andamento varas de execução fiscal com mais de 300 mil processos. A ministra destacou ainda algumas particularidades deste novo modelo de administração em cidades como Rio de Janeiro e Brasília. Brasília, foram feitos em 9 dias de mutirão, foram para os cofres públicos, diretamente para os cofres públicos, 2 bilhões de reais. Município do Rio de Janeiro, só débitos de caráter municipal, 6 dias, 2 bilhões de reais. O esforço concentrado, fruto de uma parceria com o CNJ, Tribunal de Justiça da Paraíba e Governo do Estado, contou com a participação efetiva de procuradores do Estado, conciliadores e magistrados, que auxiliaram o contribuinte na negociação de débitos tributários vencidos até dezembro do ano passado, com várias vantagens. Selecionamos em torno de 304 empresas que possuem os maiores débitos com o fisco estadual, para que elas possam ter um ambiente diferenciado para efeito de fazer essas tentativas de acordo. A segunda etapa consiste justamente nas audiências, que é a fase em que, exaurida a fase do acordo, tendo em vista que foi tentado fechar o acordo e a empresa não
não se obteve êxito, então se passa para a fase do que a gente chama de fase de constrição patrimonial. É aquela fase que o juiz vai analisar os requerimentos da Procuradoria-Geral do Estado para decidir se defere os pedidos de penhora online, os pedidos de bloqueio junto aos cartórios de imóveis, junto aos órgãos de trânsito. Vários representantes de pessoas jurídicas, como hipermercados, perfumarias, indústrias, operadora de telefonia, entre outros, passaram pelas salas de audiência do mutirão e formalizaram a conciliação dos seus débitos. Nós temos uma média de mais de 15 mil ações de execuções fiscais aqui na capital. E dentre essas ações foram selecionadas 302 empresas tidas como de maiores devedores. E o Estado emitiu uma norma bonificando essas empresas que desejem quitar seus débitos ou mesmo parcelar. O chefe do Judiciário Estadual, desembargador Marcos Cavalcante, que já esteve à frente de uma vara da Fazenda Pública por 16 anos, se referiu ao evento como Mutirão da Cidadania e falou sobre o sucesso desta nova ferramenta de conciliação. O mutirão antigo era o mutirão em que se fazia remoções, sequestros, arrestos, penhoras, remoção de bens dos devedores para o depósito público. Hoje não. Hoje é um mutirão que eu poderia chamar, de acordo com as palavras da ministra Nancy Andrighi, de mutirão da cidadania. Aqui tem benefícios para o devedor da Fazenda Pública, tem descontos, tem discussão e não tem nenhum ato de força. Ele vem aqui espontaneamente, discute o seu débito e paga. E por outro lado, educa. É o mutirão da cidadania, onde o cidadão cumpre o seu dever de pagar os impostos. E os governos, no âmbito estadual e municipal, onde estamos fazendo também o mutirão, ele se responsabiliza em aplicar esses recursos. E veja no próximo bloco. TJPB cedia a instalação do Comitê Estadual de Precatórios. Proendividados e Energisa realizam mutirão de conciliação na Praça do Coqueiral, no bairro de Mangabeira. Juízes estaduais debatem a legislação estadual da infância e juventude. Voltamos já. O Ministério Público tem como objetivo a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais, dos individuais indisponíveis, do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Também tem como função fazer o controle externo da atividade policial, entre outros. Isso é democracia e é também cidadania. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Autoridades das esferas federal, estadual e municipal se reuniram com o presidente do Judiciário paraibano. Na ocasião, esteve em pauta a instalação do Comitê Estadual de Precatórios do FONAPREC, que tem como prerrogativa assegurar o eficiente e mais célere possível pagamento dos débitos dos entes públicos em benefício da população. Esse comitê é muito importante porque tem a prerrogativa de discutir em âmbito nacional as políticas de Estado para o pagamento dos precatórios, com a participação do Estado, do município, Ministério Público, através de seus procuradores e seus representantes. E ele vai cuidar, sobretudo, dessa política de precatórios. O Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, afirmou que os débitos prioritários dos últimos anos já foram quitados. Nós, no período de 2011 até o presente, nós repassamos já em torno de 400 milhões de reais para pagamento de precatórios para o Tribunal de Justiça, considerando que é o Tribunal de Justiça o órgão encarregado de fazer os pagamentos dentro do comitê gestor composto por TRT e pelo TRF. No período de 2000 a 2010, foram pagos pouco mais de 50 milhões.
Durante a reunião, o advogado Marcos Pires, representando a OAB-PB, pontuou observações, como organizar e padronizar a gestão dessas dívidas judiciais. Quando se parte para uma medida dessas, quando nós estamos juntos tentando melhorar o que é muito ruim, nós chegamos até numa situação praticamente aceitável, mas sempre com a perspectiva de que temos que melhorar muito para que o cidadão possa realmente receber a prestação jurisdicional que precisa. Para o presidente do Tribunal Regional Federal, Rogério Fialho, com a instalação desse comitê, o Poder Judiciário resgata o seu papel de protagonismo. Com o Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário passou a ter um protagonismo nesse sistema, criando mecanismos para se exigir do poder público que cumpra com as suas obrigações. Ora, se o poder público não dá o exemplo, cumprindo as condenações judiciais, como é que o cidadão vai cumprir as suas obrigações em geral? Então, com essa sistematização, unificou-se a gestão de pagamentos, o que facilita a efetividade do cumprimento das decisões judiciais. Realizado na Praça do Coqueiral, no bairro de Mangabeira, mais um mutirão de conciliação. Desta vez voltado para os consumidores que se encontram com faturas de energia em atraso e, consequentemente, com seus dados pessoais, incluídos em serviços de proteção ao crédito. O esforço concentrado é uma realização do Tribunal de Justiça da Paraíba através do programa Pró-Endividados, em parceria com o Unip e a Energisa. A Energisa aproveitou essa parceria com o Tribunal de Justiça para justamente estender melhores condições de parcelamento, para que os nossos clientes terminem o ano de forma saudável, né? Sem preocupações com a própria Energisa. O mutirão foi aberto oficialmente pelo desembargador Leandro dos Santos, diretor do Núcleo de Conciliação do TJPB, que destacou a dimensão do alcance social da justiça, tendo em vista que atinge pessoas com a oportunidade de negociar seu débito com o intermédio do próprio Poder Judiciário, sem pagar custos, mais prático e sendo homologado na hora. E a gente vai continuar trabalhando para poder exatamente atender esse desejo que é também do CNJ, que é a gente ter um índice satisfatório de acordos, de conciliações na fase pré-processual. Segundo o juiz Antônio Carneiro, diretor adjunto do Núcleo de Conciliação do TJPB, ao atender cerca de 1.200 consumidores dos dois bairros, cerca de 80% dos acordos foram realizados com sucesso. Considerando que nós temos aproximadamente 100 milhões de ações tramitando em nosso sistema de justiça, né, todos os esforços são válidos no sentido de fazer com que os conflitos existentes, não só entre consumidores, mas em diversas áreas, não cheguem até nós. Não cheguem, mas sejam resolvidos por intermediação do Poder Judiciário através de homologações de acordos pré-processuais. O ajudante-geral, o senhor José da Silva, pôde, enfim, parcelar o pagamento de uma dívida em 10 meses, com redução de mora e correção monetária. Eu recebi um convite para chegar até aqui no Coqueiral para botar em dia minhas contas que estavam atrasadas e eu achei que deveria vir. Foi muito bom, né? Porque eu não vou ficar mais assim surpreso com as coisas, né? Vou estar ciente do que está acontecendo com a minha situação. O juiz Adailton Lacê Porto, a promotora Soraya Escorel, juntamente com prefeitos, secretários de assistência social e conselheiros tutelares de todo o estado, se reuniram no auditório do Hotel Ouro Branco durante o primeiro encontro com as portas de entrada do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. O Poder Judiciário, como uma das portas de entrada ao Programa de Proteção a Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, tem sobremaneira contribuído para que esse programa seja efetivamente cumprido e seja sempre coroado de êxito. Já a promotora de justiça, Soraya Escorel, ressaltou que o programa de proteção está à disposição da sociedade de forma geral, tendo à frente a indispensável participação dos gestores municipais. São eles que vão poder contribuir efetivamente através de políticas públicas e através da contribuição efetiva da proteção, que fazer com que ele possa estar aqui, que assuma de fato um compromisso e que assine por escrito esse compromisso com a causa da criança e adolescente, sobretudo a criança e adolescente que se encontra ameaçada de morte em nosso estado.
O novo ciclo, que tem como objetivo responder aos altos índices de letalidade contra os jovens em todo o estado. É importante que a gente conta com o apoio do Tribunal de Justiça, Ministério Público. Então, é um esforço conjunto para proteger nossas crianças e adolescentes. Confira no próximo bloco como foi o lançamento do projeto Tribunal Sem Distância, que agora chega à comarca de Monteiro. E você ainda vê nesta edição, o Tribunal de Justiça da Paraíba celebra seus 124 anos. Voltamos em um minuto. Na guarda compartilhada, o filho ficará um dia com o pai e outro com a mãe? Não confunda guarda compartilhada com convivência alternada. Será fixada a residência da criança e o pai que não tem a custódia física exercerá o direito de convivência, por exemplo, com alternância de finais de semana ou de alguns dias na semana. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. E a comarca de Monteiro recebeu o projeto Tribunal Sem Distância. O projeto, que foi implantado pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante, tem como proposta aproximar a administração do judiciário paraibano das comarcas mais distantes da capital. O juiz titular de Monteiro, Fábio José de Araújo, fez as saudações aos presentes e uma avaliação positiva do encontro. Quando o Tribunal de Justiça sai de João Pessoa e vem para aqui, a alta cúpula do Poder Judiciário se dirige aqui à nossa região, a gente tem a oportunidade de, daqui por diante, manter um contato, um diálogo mais próximo, mais direto e, consequentemente, diminuir as distâncias, não somente físicas, mas as distâncias institucionais, às vezes, eventualmente existentes entre essas instâncias de poder. Então, ter o tribunal aqui é motivo de regozijo para a gente e também uma ponte para que a gente possa estreitar os nossos laços e diminuir as nossas distâncias. Ao abrir o evento, o presidente do TJ, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, revelou que a ideia de aproximar a gestão do judiciário paraibano das comarcas mais distantes da capital surgiu antes mesmo de tomar posse. É uma política que partiu do meu discurso de posse, priorizar o primeiro grau. Então, esse programa Tribunal Sem Distância é realmente um programa que se destina totalmente ao primeiro grau. Nós trazemos colegas desembargadores, juízes, diretores, gerentes, supervisores e mostramos a transparência da nossa administração. E trazemos também benefícios para o primeiro grau. Ouvimos aqui os juízes, os servidores, suas queixas e procuramos resolver. Vários temas sobre a administração do tribunal foram debatidos, como atribuições da Corregedoria Geral de Justiça, funcionamento da Diretoria de Tecnologia da Informação, além de cumprimento de metas e política de priorização do primeiro grau. A priorização foi abordada pelo juiz Ramonilson Alves Gomes, que substituiu o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. São iniciativas como essas que permitem a legitimação do poder, porque se prestam a um só tempo como prestação de contas e, ao mesmo tempo, como fonte de possíveis soluções de problemas vivenciados. Na manhã seguinte, representantes da sociedade civil do Cariri ouviram explanações sobre programas e órgãos do tribunal, a exemplo da Ouvidoria Geral de Justiça. A ouvidoria foi criada em 2013, o órgão se expande em todos os tribunais brasileiros, e é o canal de comunicação entre o cidadão e o Tribunal de Justiça. Nós ouvimos as reclamações, nós ouvimos os pedidos de informação, nós ouvimos o cidadão que quer procurar o judiciário e recebemos esses pedidos, processamos esses pedidos junto aos nossos órgãos, tentamos dar uma solução e devolvemos a resposta ao cidadão
para que ele ou se inteire da informação que pretende, ou quando é uma reclamação, ele saiba que nós tomamos as providências ou acionamos os diversos órgãos que se dirigem àquela reclamação. Não é órgão sucessor, não é a corregedoria, é apenas a ligação entre o Tribunal de Justiça e o cidadão. A harmonia entre os poderes foi um ponto ressaltado pela prefeita de Monteiro, Edna Henrique. Monteiro tem a satisfação e a honra de receber em visita de trabalho a mais representativa autoridade da Justiça paraibana. A vossa presença em nossa terra, senhor presidente, se constitui numa oportunidade ímpar para que possamos receber orientações importantes e encaminhar parcerias que possam melhorar as condições de vida da comunidade. Atuando de forma independente e harmônica, os poderes constituídos que representamos estarão sempre oferecendo os serviços que a sociedade merece e precisa. Ainda no evento, o presidente Marcos Cavalcante assinou um edital para que magistrados do primeiro grau de jurisdição possam participar de um simpósio sobre as atualizações do novo Código de Processo Civil. Depois de Monteiro, o Tribunal Sem Distância tem um longo caminho a percorrer, promovendo um diálogo com magistrados, servidores e com a sociedade. Iremos em seguida para Cajazeiras, com sede no Alto Sertão do estado da Paraíba, e assim procurando depois voltar por Sousa, Patos, Mamanguape e Campina Grande, cobrir todo o estado até o fim da minha gestão. Um dia de muita emoção e alegria para o Judiciário Estadual. O Tribunal de Justiça da Paraíba celebrou no mês de outubro os seus 124 anos. A sessão solene alusiva à data histórica incluiu em sua programação uma série de eventos, como o lançamento de livros, outorga de medalha e diploma, lançamento do memorial virtual, além da entrega oficial do Memorial Desembargador Heráclito Cavalcante Carneiro. Nós estamos com muita alegria celebrando o 124º aniversário de instalação do Tribunal de Justiça na Paraíba. Em segundo lugar, fazendo parte dessas comemorações, 2 livros. Um sobre o presidente João Suassuna, que governou o estado na década de 1920 e antes de 1930, e foi juiz de direito na Paraíba. O outro livro é do desembargador Heráclito Cavalcante, que também foi personagem viva da Revolução de 1930 e era desembargador do nosso tribunal. Teve, inclusive, exilado em Portugal e depois voltou para o Brasil, morrendo em 1935. A desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, presidente da Comissão de Cultura e Memória do Poder Judiciário, enalteceu a formação do Judiciário paraibano e relembrou o emocionante momento em que entregou a medalha e diploma do Mérito Judiciário na categoria Bons Serviços ao servidor Alisson Souto Diniz Vilela, que há 13 anos é servidor do Judiciário. Eu não imaginava que ia vir essa homenagem. Eu até brinco, que eu digo assim, eu estou acostumado até a manipular as medalhas. Eu trabalho no cerimonial, é lá onde guarda e tal. Acostumado quando tem uma entrega de medalha, de pegar, de preparar as coisas, ajudar e tudo. Eu não imaginava que um dia uma delas ia vir para mim. Eu me sinto incrivelmente honrado e foi uma surpresa quando eu soube. Um jovem talentoso, dedicado e que tem sofrido muitas agruras na vida por conta de uma enfermidade muito grave e jamais abandonou o seu labor, jamais deixou de vir trabalhar, mesmo submetendo-se à quimioterapia, radioterapia. Então eu fico muito feliz porque nós estamos neste momento fazendo uma mesclagem, história, cultura e vida. Assim é que se forma o Judiciário da Paraíba. O livro João Suassuna, um magistrado que governou a Paraíba, também de autoria do presidente desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, foi apresentado pelo jornalista José Nunes, seguido do discurso do senhor João Urbano Bezerra Suassuna, neto do escritor Ariano Suassuna. Quem lê esta obra perceberá que não usamos adjetivos elogiosos para falar dele, de João Suassuna.
Daí talvez a diferença entre os livros que falam de outras personagens da história de Trinta na Paraíba. É um motivo de grande honra e de grande alegria. Essa homenagem hoje, numa data simbólica, o dia do aniversário do Tribunal de Justiça, meu bisavô João Urbano Suassuna, cujo nome tenho a alegria de carregar e a responsabilidade ao mesmo tempo, que foi inclusive magistrado. Ele foi magistrado e depois deputado federal e posteriormente presidente da Paraíba. Naquela época a nomenclatura ainda era presidente, o cargo que hoje corresponde a governador. Então o dia de hoje é um dia de muita emoção e de muita alegria. O encerramento do primeiro ato da solenidade contou com a distribuição de livros, incluindo o livro Desembargador Heráclito Cavalcante Carneiro Monteiro, de autoria do presidente do Judiciário Paraibano. Logo em seguida, os convidados se dirigiram às instalações do memorial, onde houve o descerramento da placa inaugural e a exibição de um vídeo sobre o memorial virtual. Enfim, o público em geral terá acesso à história do TJPB, aos acontecimentos marcantes, além de um vasto e rico acervo iconográfico. O Palácio da Justiça, que é o antigo prédio do Tribunal de Justiça, e mais antigamente ele foi a escola normal do estado da Paraíba, que formava as professoras. Então, o nosso tribunal agora, ele, depois desse anexo, ele foi organizado para servir de museu ou memorial para o povo do estado da Paraíba visitar diariamente. Ele está organizado com pertences tanto do tribunal quanto de comarcas do interior, como também doações de familiares de desembargadores, para que o povo possa conhecer o acervo do tribunal e sua própria história. Parabéns ao Tribunal de Justiça pelos seus 124 anos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!